Olá, meus amados, olá, minhas amadas, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos estar mencionando um personagem bíblico e falando da história e vida deste personagem bíblico. Como não lembrarmos e mencionarmos a história de Jó, um dos personagens mais inspiradores da história sagrada. Um homem que creu que a sua fé foi inabalável, ainda mesmo que ele passasse por todas as situações que ele passou, ele não desistiu do propósito que Deus tinha na vida dele. Entendemos que o ano bíblico da história de Jó era 1520 a.C. Supõe-se que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, estando ainda entre os midianitas no período do ano 1520 a.C. A história vai nos falar acerca sobre as três riquezas de Jó. Sim, mas para nós entendermos um pouco mais sobre as três riquezas de Jó, eu gostaria de ler a história sagrada com você e ler o capítulo de número 1, o versículo de número 1 ao versículo de número 3. A história começa no seu prólogo bíblico. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem sincero e reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e eram o seu gado de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentas e bois, e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que era este homem o maior que todos do Oriente. Amados, a Bíblia começa nos narrando todos os bens, todas as riquezas, todos os servos e servas que estavam ao seu redor. Mas o que eu acho interessante é que o texto sagrado começa a nos dizer que este homem, enquanto ele estava em um dos seus propósitos com Deus, pois a Bíblia nos diz que Jó tinha um costume de orar a Deus e colocar em suas orações a sua família. Entendemos que este homem tinha riqueza, que a Bíblia nos traz a contabilidade das suas riquezas. Mas eu gostaria de destacar 3 riquezas na vida de Jó. 3 riquezas na história de Jó. E estas 3 riquezas, este homem, nas tratativas bíblicas do livro de Jó, nós vamos entender que era um homem que tinha integridade, era um homem que tinha temor diante de Deus, pelo que o próprio Deus trouxe justificativas acerca de Jó para Satanás. O próprio Deus justificou a integridade e retidão de Jó. Quando um dia os filhos de Deus foram se apresentar perante a Deus, Satanás também se apresenta. E aí Deus pergunta para Satanás: tem observado? Ventes da onde? E a Bíblia vai nos dizer que Satanás diz: eu vim de rodear a terra, passear por ela. E Deus olha para Satanás e diz: tem observado meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E veja que Deus está dando qualidades para Jó. E veja que Deus está dando justificativas para Jó. Mas o que eu acho interessante na primeira riqueza de Jó, que a riqueza maior de Jó era a riqueza espiritual, a integridade que ele tinha com Deus. A segunda riqueza que Jó tinha para com Deus era a riqueza familiar. A família de Jó era a preocupação
Pelo que a própria Bíblia vai nos dizer, que Jó declara e Jó diz: o que eu mais tinha medo me sobreveio, o que eu mais tinha temor sobreveio sobre mim. E a terceira riqueza de Jó foi a riqueza material. O texto nos é claro, e neste texto que nós lemos vai falar sobre as três riquezas de Jó: a riqueza espiritual, a riqueza familiar e a riqueza material. Jó era um chefe tribal daquela época e era um homem próspero, cheio de prosperidade. Pelo que nós vamos entender que este homem era muito rico e muito respeitado no Oriente, muito respeitado naquele lugar. E aqui nós entendemos dentro das Sagradas Escrituras que Jó está orando ao Senhor, Jó está buscando ao Senhor, Jó está se dedicando ao Senhor. Ou seja, aqueles que buscam a Deus com integridade, com sinceridade, é justificado pelo próprio Deus. Pelo que a Bíblia vai dizer que quando os filhos de Deus se apresentam até a Deus, Satanás se apresenta entre os filhos de Deus, e ali a Bíblia vai dizer que Deus justifica Jó. Só que Satanás, ele nunca vai estar contente em te ver você firme, de pé, orando, buscando, intercedendo. Satanás sempre vai querer te tirar do foco. Satanás sempre vai querer te tirar do propósito de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ele olha e ele diz para Deus: Jó, serve a ti de debalde. Jó, serve a ti porque o Senhor cercar-te ele de bens. Aí ele diz: deixa eu tocar em todos os seus bens e o Senhor saberá quem é Jó. E de repente Deus olha para Satanás e diz: vai, toca em tudo que Jó tem, mas não toca em Jó, não toca no seu caráter, não toca na sua integridade. Por quê? Porque o caráter de Jó, porque a integridade de Jó, porque a sinceridade que Jó buscava a Deus, era o próprio Deus que estava implantando em Jó. Tem coisas que Deus implanta em nós, tem coisas que Deus coloca em nós que ninguém pode tirar. Tem coisas que Deus coloca na nossa vida que ninguém pode desfazer o propósito, desfazer a vontade de Deus na nossa vida. Então aí a Bíblia vai dizer que Satanás sai da presença de Deus e vai até Jó e começa a tocar em todos os bens, em todas as riquezas. E enquanto Jó perdia em fração de segundos todas as suas fazendas, todos os seus bens, todos os seus servos, todos os seus filhos, Jó permanecia intacto. A sua integridade permanecia intacta, pelo que a Bíblia vai nos dizer que de forma alguma Jó blasfemou contra Deus. Por quê? Porque a integridade de Jó não era aquilo que Jó tinha, era aquilo que Deus tinha dado dentro de Jó. Não aquilo que Jó tinha por fora, mas aquilo que Jó tinha por dentro. Tem muitas pessoas que a sua integridade é aquilo que tem por fora e não aquilo que tem por dentro. E a maior preocupação de Deus para conosco é que nós venhamos guardar aquilo que está dentro do nosso coração. Não é os bens, não é as riquezas, não é patrimônios, não. O que Deus quer que nós guardamos é a nossa sinceridade, é a nossa integridade para com Ele. Que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente e abundantemente, e que essa palavra sirva como fortalecimento para a tua caminhada. A paz.